Olá, pessoal. Eu sou a Cláudia Tenório e nós estamos iniciando hoje a nossa live estudo abordando o edital TJ Rio de Janeiro 2020. Algumas pessoas estão me perguntando se realmente vai acontecer esse concurso esse ano. Bom, o que existe de comunicado lá na Banca Sebrasp, e eu gostaria de te convidar que você entrasse lá no site da Banca Sebrasp e no concurso TJ Rio de Janeiro 2020, você vai perceber que a banca ela fez dois comunicados, né? Ela trouxe duas informações no comunicado. A primeira é que o concurso estava suspenso, que as inscrições que haviam sido realizadas ainda estão sob validade e que vão reabrir o período de inscrições. E isso nos faz pensar que, obviamente, não vai ter alteração de conteúdo no edital. Então, essa é uma chance para quem deseja ter bom êxito nesse concurso já iniciar os seus estudos. A gente está entendendo que à medida que a gente vai se afastando desse período de mais gravidade da pandemia, a situação vai voltando a seu estado normal e os concursos estão sendo retomados. A gente teve também a notícia essa semana que passou que haverá novo cronograma para o concurso da FESaúde, lá de Niterói. Então, o que um bom concurseiro, né, faz nesse momento é pegar essas informações e ter como segurança de que os seus estudos devem ser intensificados. A gente está vendo que o conteúdo programático para o cargo de assistente social do TJ Rio de Janeiro 2020 é muito extenso. Nós estamos, né, com 15 itens de estudo, 15 pontos, mas cada um desses pontos ainda apresentam subdivisões. Então, quanto mais cedo iniciar os estudos, mais chances de aprovação nós vamos ter. Então, o que eu fiz, né? Já há alguns meses, com o grupo de estudos, eu iniciei, né, lives, aula, né, que abordam conteúdo desse edital. Se você perdeu algum conteúdo, eu quero te convidar a ir lá no meu canal no YouTube. Tem lá a playlist TJ Rio de Janeiro 2020 e você vai ter acesso a todos os conteúdos que nós já tivemos aqui conversando, bem como a apostila, porque, né, eu trago uma parte escrita e também trago, né, a explicação aqui em vídeo. Quem está me assistindo pelo Facebook está vendo que no título do vídeo eu já coloquei o link da apostila. Quem está participando por meio do Instagram, né, eu convido a posteriormente ir lá no meu canal, porque vai estar disponível o vídeo e a apostila. Então, é necessário que a gente, né, se municie de todas essas informações e vamos partir para dentro do estudo, né, ter uma postura ativa. A gente sabe que enquanto não tem um cronograma, isso ainda não causa, né, assim, aquele impulsionamento, mas a gente precisa ter um foco, a gente precisa ter uma motivação, né, que vai nos levar adiante. E essa motivação é forjada do próprio candidato, né? Eu costumo dizer que a gente sempre tem que ter associado aquilo que a gente deseja experienciar, né? Você começa a se ver, né, dentro desse trabalho, você começa a se ver, né, dentro dessa situação para a sua vida, obviamente com todas as situações que ele traz agregado, e isso obviamente vai te levar a uma condição de você ter uma meta de vida, né? A gente sabe hoje que o trabalho dentro do judiciário tem contribuído, né, na articulação com muitas áreas. A gente tem visto o Tribunal de Justiça em articulação com a política de assistência social,
com a política de educação, né? Então, é um trabalho que cada vez mais é encantador no sentido de você poder trabalhar com temáticas dentro da área do serviço social que estimulam, né, prover aquilo que é a atenção, o acesso à justiça dos nossos usuários. Então, eu quero aí te estimular. Hoje nós vamos abordar um dos tópicos que estão ali no edital, que é a Lei Maria da Penha. Eu costumo ter, né, muita atenção legislação, porque nós assistentes sociais, né, o assistente social, ele tem, né, muita aproximação com a legislação. O trabalho do assistente social é muito pautado por legislação, porque nós trabalhamos, né, na efetivação de direitos. E o direito é positivado, né? O direito no nosso país é aquele que consta ali, né, na legislação. Então, se nós estamos atuando nessa vertente, nós precisamos conhecer a letra da lei. E, obviamente, para quem não tem muita familiaridade, a letra da lei termina sendo um desafio muito grande, porque, né, a retenção desse conteúdo, ele implica, acima de tudo, que nós tenhamos, né, o conhecimento. Algumas pessoas acham que conhecer a legislação significa, né, decorar. Ah, vou decorar aqueles artigos, vou decorar aqueles incisos, vou decorar aquele parágrafo. E, na verdade, não se trata disso. Nós, assistentes sociais, a gente precisa entender, acima de tudo, a aplicação da lei e em que momento os nossos usuários vão fazer uso, né, daquilo que ali está previsto. E como que vai acionar, né, a dimensão jurídica, né, e judiciária no sentido de fazer valer essa prerrogativa que está na legislação. Na própria Lei Maria da Penha, a gente já vê uma articulação com muitas áreas, né? Um atendimento integrado que envolve assistência social, envolve saúde. Então, o desafio fica maior, porque nós que somos assistentes sociais, significa que nós não vamos estar, né, diretamente, por exemplo, ligadas a uma condição, né, ali de atenção na delegacia ou outra condição, mas nós vamos estar no acolhimento, no atendimento a essas vítimas. E nós sabemos o quanto é importante para mulheres que sofrem, né, violência doméstica, ter uma escuta, atenção qualificada nesses momentos de necessidade. Então, eu tenho usado como estratégia trazer questões anteriores de concursos para que a gente esteja vendo a legislação, mas no sentido de nós percebermos o quanto a banca, né, cobra essas questões. A gente precisa saber quais são os pontos mais cobrados pela banca da legislação Maria da Penha. A gente já viu aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, que hoje, inclusive, está completando 30 anos. No mês que vem, né, no dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha também está completando aí anos, né, da sua efetivação. Isso para nós é uma conquista, né? Porque se nós estamos atuando naquilo que é a favor do usuário, né, da sua conquista de direito, nós precisamos, acima de tudo, né, fazer com que essa legislação seja conhecida. Né? É importante que cada mulher saiba do seu direito e possa, né, dentro daquilo que é a sua necessidade, fazer uso, né, daquilo que é essa orientação ali presente. Então, hoje, nós vamos construir esse olhar da Lei Maria da Penha, tal qual a banca Sebrasp, né, que é a banca do concurso TJ Rio de Janeiro, vem usualmente cobrando. Eu trago aqui para vocês principalmente 3 provas anteriores, né, questões de provas anteriores, em que a Lei Maria da Penha foi abordada. A gente vai ver a Lei Maria da Penha como foi cobrada na prova do Tribunal de Justiça do Amazonas no ano de 2019. Nós vamos ver como que a Lei Maria da Penha foi cobrada
na prova do Tribunal de Justiça do Pará no ano de 2019. E eu trago também aqui uma prova que aconteceu em 2018 para o Superior Tribunal Militar e que tinha ali o cargo de assistente social e também tinha questão relacionada à Lei Maria da Penha. Então, como você pode ver, né, praticamente todos os concursos traz alguma questão abordando a Lei Maria da Penha. Então, é um conteúdo que a gente precisa conhecer bem. Agora, eu tenho trazido também questões da Banca Sebrasp e tem uma particularidade que é importante a gente ter em mente, que a lei, né, está sendo cobrada e na mesma questão que eles também abordam outras questões. Assim, do ponto de vista do conteúdo, vai ser o mesmo, que obviamente é aquilo que a legislação traz como entendimento. Mas para o candidato, né, ele não pode se perder ali no seu raciocínio. A gente tem visto, eu tenho falado aqui, que para o candidato que vai fazer a prova, às vezes ele fica confuso, né? A gente sabe que a atenção, ela fica ali muito provada, né? Assim, muito desafiada, porque a gente está sob tensão, né? No momento da prova, a gente está ali com desejo de passar, tem as intercorrências, né, do trajeto, é o transporte público que veio cheio, que demorou, né, aquela correria, porque a gente se planeja para fazer as coisas num horário, termina sendo diferente, né? Às vezes é procurar até a sala da prova ali no lugar destinado para ser aplicada a prova, enfim, né? Só um concurseiro sabe dizer aquilo que acontece no dia da prova. Então, a gente precisa entender que quanto mais a gente souber, né, conhecer a banca e a forma como ela cobra, nós vamos ter a possibilidade de responder, né, aquilo que vai ser, né, com clareza, né, com atenção e que vai fazer com que a gente tenha segurança para responder ali o enunciado. Então, quem pegou a apostila e tem pegado, né, trabalhado com as minhas apostilas, você vai perceber que eu tenho o hábito de sublinhar, né? Sublinhar, assim, é o meu jeito, né, de fazer as coisas e eu faço aqui no sentido de contribuir, mas é porque isso me dá atenção, né? Isso faz com que eu tenha ali uma forma de compreender de uma forma mais global a questão, ainda que segmentando aquilo que ela está separando, tá bom? Então, nós vamos iniciar aqui a resolução dessas questões que caíram no concursos anteriormente preparados pela Banca Sebrasp. E vejam só, a gente está, né, se ambientando com esse tipo de questão que narra uma situação, né? Não é aquela questão que já entra no conteúdo. É a questão que traz ali um caso hipotético e que a gente precisa descobrir a resposta a partir disso. Então tá assim, Francisca, com 60 anos de idade, trabalha como servidora pública da administração direta de Manaus. E lá reside com seu esposo Juarez, que tem 65 anos de idade e é aposentado, e com seu neto Antônio, de 16 anos de idade. O salário que Francisca recebe hoje é superior a 2 salários mínimos e a aposentadoria do Juarez é de 1 salário mínimo. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens subsecutivos de acordo com o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha e a lei que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE. Então, aqui a gente está vendo esse tipo de questão que eu falei aqui para você. No mesmo, né, enunciado, a partir de uma situação hipotética, a banca está trazendo 3 legislações. Para nosso estudo aqui dessa tarde,
eu vou trazer somente as alternativas que abordam a questão da Lei Maria da Penha, tá? Gente, quem tá no Instagram, sabe, eu tenho mais dificuldade com essa conexão do Instagram. Se puder acessar a minha página lá no Facebook, eu também tô ao vivo lá na página do Facebook. E vai ajudar vocês que a conexão tá melhor. Eu vi que a Priscila tava no Instagram, aí depois a Priscila passou pro Facebook, né? Então tá melhor, né, Priscila? Conta pra mim aí, por favor, se o áudio e o vídeo no Facebook estão melhor, tá bom? Então, a gente precisa ter o entendimento de que são 3 legislações que estão sendo abordadas aqui, mas a gente vai considerar para cada alternativa aquela, né, que vai se referir à legislação específica. Alguém pode perguntar assim, mas professora, não corre o risco ali na hora da prova, numa alternativa, tendo 3 legislações, né, 3 leis ali, eu considerar que posso responder por uma e na verdade a banca está querendo outra? Olha só, eu quero dizer uma coisa para você. O ordenamento, né, assim, o marco legal brasileiro, eles não conflitam, tá? Eles, na verdade, ou se complementam, tá? Mas eles estão alinhados entre si. Eu tenho até o hábito, quando eu pego uma legislação para ler, né, para estudar, eu gosto de ir lá no site do Planalto, porque ali já traz a atualização da legislação. Ah, então, a Priscila está dizendo que no Facebook tá ótimo, pessoal. Então, eu considero que é melhor vocês irem para o Facebook, porque eu não vou conseguir ajeitar agora a minha condição aqui no Instagram, tá bom? Fico devendo essa para vocês do Instagram. Mas depois vocês vão ter acesso ao vídeo que vai ficar postado no YouTube. E querendo acompanhar ao vivo, vai lá para minha página, professora Cláudia Tenório, no Facebook, por favor. Então, gente, o ordenamento, ele não vai, né, conflitar. Muito pelo contrário, ele vai se alinhar, né? E como eu tô falando, quando a gente lê a legislação ali direto no site do Planalto, por exemplo, eles já colocam a data da atualização. Isso significa que você vai ter a lei sempre atualizada, né? Eu sei que muita gente gosta de ter ela impressa e compra aqueles vademecums enorme, né? Fica guardando os arquivos que circulam pela internet, mas isso com o tempo, né, vai perdendo a atualização. A Lei Maria da Penha, por exemplo, ela foi atualizada, né? E a gente sabe que a gente não pode, né, perder aquilo que é atualização, porque a gente vai correr o risco de errar. Então, eu acho interessante quando a gente consegue, né, dar conta aí daquilo que é andar em sintonia com a atualização. Então, veja só, a gente já entendeu, a legislação pode estar cobrando 3 leis, né? Aqui a questão pode estar cobrando 3 leis, mas nós vamos nos deter às alternativas que vão tratar da Lei Maria da Penha, porque hoje nós estamos estudando a Lei Maria da Penha, mas para um efeito didático, para arrumar nossa cabeça e fixar melhor o conteúdo, tá bom? Então vamos pegar aqui a alternativa dessa questão, que aborda a Lei Maria da Penha e diz assim: se constatado que Francisca está em situação de violência doméstica e familiar, ela terá direito de acesso prioritário à remoção do órgão em que trabalha para a preservação da sua integridade física. Olha só, a gente viu aqui que a Francisca, né, do nosso caso hipotético, ela é servidora pública da administração direta. E é interessante porque o artigo 9º, né, da Lei Maria da Penha, Lei 11.340, vai dizer que a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada. Olha aí o que eu falava no início, né? Às vezes a gente pensa, mas eu estou na saúde, eu estou na assistência. Então, né, como que eu vejo a Lei Maria da Penha? Então, a gente está vendo, né, que há aí essa forma integrada, articulada de prestação de serviço, né, de atendimento. Então, isso significa que essa legislação vai atravessar,
né? Vai perpassar toda essas áreas, né? Então tá aqui. O caput do artigo 9º vai dizer: a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção e emergencialmente, quando for o caso. Aí a resposta que a gente está buscando vai estar no parágrafo 1º, que vai dizer: o juiz determinará por certo prazo a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. Parágrafo 2º, olha só, aqui que está a resposta. O juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar sua integridade física e psicológica. Inciso 1º, acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou indireta, né? A gente sabe, né, que o serviço público, ele tem aí essa divisão entre administração direta e indireta, mas independe da condição onde a servidora esteja lotada, se ela está numa condição de violência doméstica, para a preservação da sua integridade física, ela vai ter acesso prioritário à remoção. Então, a gente pode dizer que essa alternativa, ela está correta, né? Está totalmente alinhada com aquilo que diz a Lei Maria da Penha, no seu artigo 9º, no parágrafo 2º, tá? O inciso 1º, ok? Então, essa parece ser né, uma bem simples aí, mas é fundamental para que a gente fixe, né? Fixa o conteúdo, fixa ali a condição, né, que a mulher estará vivenciando no sentido de ser servidora pública e tiver sob violência doméstica, e se for para assegurar sua integridade física, né, e psicológica, ela vai ter acesso prioritário à remoção. Então, a gente vai agora olhar uma outra questão, mas dessa vez que caiu no concurso do Tribunal de Justiça do Pará no ano de 2019. Então, olha só, diz assim a questão 56. Em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, a autoridade policial deverá de imediato adotar determinados procedimentos, entre eles. Aqui a gente vai entender como que se dá, né, ali após o registro da ocorrência, o que deve ser de imediato realizado pela autoridade policial. Aqui as alternativas vão trazer para a gente esse entendimento. E diz assim: ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de outras ocorrências policiais contra ele. Bom, a gente sabe que o artigo 12 está tratando aí, né, dessas situações de atenção imediata à mulher vítima. E o inciso 4º vai dizer, o inciso 6º vai dizer que ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais, indicando a existência de mandato de prisão ou registro de outras ocorrências policiais contra ele. Como a gente pode ver, né, o enunciado, né, da alternativa, a alternativa está totalmente alinhado com aquilo que diz a legislação, né? Então, procedeu o registro policial. O que vai acontecer? Vai ordenar a identificação do agressor e juntar os autos, né, os antecedentes criminais, indicando até mesmo se há o mandato de prisão e o registro de outras ocorrências policiais
contra ele. Então, a gente pode dizer que essa alternativa está correta. A próxima vai trazer um outro entendimento, né? E ela vai tentar, né, lidar com aquela com um detalhe para configurar o erro da questão. E diz assim: fazer a cariação entre vítima e agressor no prazo de 48 horas para concessão de medidas protetivas de urgência. Gente, olha só, a gente precisa entender que a medida protetiva de urgência, né, é esse prazo aqui de 48 horas, né, com a cariação, após a cariação, não existe. E a gente pode ver, tem a legislação, né, a Lei 13.827, de 13 de maio de 2019, que veio abordando essa questão da medida protetiva e alterou, né, esse artigo da Lei Maria da Penha, da Lei 11.340. É interessante você saber o que diz a Lei 13.827, mas, obviamente, você lidando com a Lei 11.340, você já vai entender o contexto onde a medida protetiva se apresenta. Para autorizar, né, e diz assim o texto, para autorizar nas hipóteses específicas a aplicação de medida protetiva de urgência pela autoridade judicial ou policial, a mulher em situação de violência doméstica e familiar ou a seus dependentes para determinar o registro de medida protetiva de urgência em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça. Isso trata a Lei 13.827. Agora, no caso específico da medida protetiva, né, o que a Lei Maria da Penha diz? Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida a liberdade provisória ao preso, né? Então, olha só, veja bem, essa condição de fazer a cariação entre vítima e agressor não existe. Aqui é simplesmente uma forma de nos fazer errar a questão, tá? Então, a gente pode dizer que ela está errada. Ficou clara essa questão da cariação, né? O pessoal que está vindo aqui para o Facebook, tá bom? Então vamos continuar aqui, tá bom? A próxima questão vai tratar, né? Remeter no prazo de 72 horas expediente apartado ao juiz com pedido da ofendida para a concessão de medidas protetivas de urgência. Gente, olha só, essa questão aqui, ela tá apenas, né, trocando o prazo, né? O prazo ela tá colocando 72 horas, quando na verdade o prazo são de 48 horas, tá? Remeter, diz lá o texto do artigo 12, terceiro, né, inciso da Lei 11.340. Remeter no prazo de 48 horas, expediente apartado ao juiz, com o pedido da ofendida para a concessão de medida protetiva de urgência, tá? Então, são 48 horas que deve ser remetida, tá? O expediente com o pedido da ofendida para a concessão de medida protetiva de urgência, tá? Então, a gente tem aqui, de acordo com a alternativa, o gabarito é errado, tá certo? Vocês percebam, né, que tá no detalhe, né, do quantitativo. Para quem tá de fora, obviamente, né, não vai compreender a importância, né, de se cumprir esse prazo de urgência. Mas a gente sabe, né, o quanto que é necessário para aquela que está ali, né, vivendo a condição de violência. A próxima alternativa vai dizer assim: expedir no prazo de 12 horas alvará de soltura eletrônico em favor do agressor, independentemente de haver medida protetiva deferida à vítima. Gente, se a legislação ela visa proteger a vítima, obviamente, né, essa condição de soltura do agressor precisa ser melhor pontuada.
E o artigo 21 da Lei Maria da Penha vai dizer que a ofendida deverá ser notificada dos autos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público. Então, obviamente, essa alternativa que diz que expediu o alvará de soltura eletrônica em favor do agressor é uma questão errada, né? Ela não está nem em consonância com o texto da lei, nem com aquilo que é o simbolismo, né, protetivo da vítima que a lei representa. Então, obviamente, é para que você tenha atenção aí, para que a gente também conheça, né, aquilo que é a orientação da lei, para que a gente possa, ainda que tenha algum tipo de dúvida, mas estranhar quando alguma coisa vem no sentido de ferir a própria orientação protetiva da lei. E a outra alternativa vai dizer: ouvir pelo menos uma testemunha para validação do depoimento da suposta vítima, né? Assim, um texto cheio de, né, assim, culpabilização da vítima, né? Super conservador e retrógrado. Então, isso já vai dando indícios, né, da resposta que a gente pode ter aqui dessa questão. Então, vamos voltar aqui à leitura, tá? Ouvir pelo menos uma testemunha para a validação do depoimento da suposta vítima, no prazo de 48 horas, antes de ordenar a identificação do agressor e de fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais. Gente, por várias questões a gente sabe que essa alternativa aqui está errada, tá? Mas o texto do artigo 12 vai dizer: em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código do Processo Penal. Primeiro, ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar representação a termo se apresentada. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias. Remeter no prazo de 48 horas expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida para a concessão de medidas protetivas de urgência. Olha aí. Determinar que se proceda ao exame de corpo e delito da ofendida e requisitar outros exames periciais necessários. Ouvir o agressor e as testemunhas. Então, né, a gente sabe que ouvir pelo menos uma testemunha para validação do depoimento da suposta vítima não está aqui na legislação. Então, essa é uma questão errada, tá? Então, gente, veja só, eu sei que o conteúdo da legislação exige muita atenção ao detalhe, mas a gente também pode entender aquilo que é a orientação geral da legislação para perceber o quanto que uma questão ela está equivocada na sua formulação e, obviamente, ela está errada, tá bom? Vamos aqui para mais uma questão que vai dizer assim: Mariana e Carlos, servidores públicos federais, tinham um relacionamento e moravam na mesma residência, mas não eram casados civilmente. Recentemente, eles se separaram, deixando de coabitar. Inconformado com a separação, Carlos passou a agredir Mariana fisicamente. Considerando essa situação hipotética e as disposições da Lei Maria da Penha, assinale a opção correta. Vamos agora, né, olhar as alternativas. A situação não se enquadra na condição de violência doméstica e familiar, porque Mariana e Carlos não mais coabitam. Gente, a gente sabe que, né, a condição de violência doméstica e familiar, né, ela tem algumas particularidades. Tá lá no artigo 5º da Lei 11.340. Primeiro, né, vai acontecer na unidade doméstica, que é compreendida o espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Então, essa condição, né, de que não habitam mais vai estar no inciso 3º, quando diz: em qualquer relação íntima de afeto no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida,
independentemente de coabitação. Então, está mais do que caracterizado que se trata de uma violência doméstica, sim, tá bom? Então, essa é uma questão que está errada. E vamos então para a próxima alternativa. A situação não se enquadra na condição de violência doméstica e familiar, porque Mariana não é casada civilmente com Carlos. Olha só, a condição de relação íntima, né, de afeto, independe a legislação jurídica, né? Independe a condição jurídica do reconhecimento do relacionamento. Então, essa é uma questão que também está errada, porque independem se coabitam, independem, né, se eles são casados civilmente ou não. O fato é que eles mantiveram uma relação íntima de afeto e a agressão, né, de Carlos sobre a sua companheira Mariana caracteriza como uma violência doméstica. Veja só, vamos para a próxima, né? Caso o juiz decida aplicar medida protetiva em favor de Mariana, ela não poderá entregar a intimação a Carlos. Olha, isso é uma questão de proteção, né, da própria mulher. Você imagina, o homem já está, né, criando várias situações de violência sobre ela, física, e ela não pode se expor dessa forma. Então, isso está alinhado com o artigo 21, parágrafo 1º da Lei Maria da Penha. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. Então, essa é uma alternativa que está correta, ok? E agora, dentro desse caso, a gente vai ver aqui uma última que fala: Mariana não tem direito à remoção do seu trabalho como medida de proteção? Veja bem, tanto ela quanto o agressor Carlos são funcionários federais, né? Aqui não diz, né? Deixa eu ver aqui. A condição que eles estão experimentando ali no trabalho. São servidores públicos federais. Então, independe se é da administração direta ou indireta, o fato é que ela, né, é servidora pública e por isso ela teria uma condição de prioridade, né, na remoção. E isso a gente já viu aqui, né, mas está lá no artigo 9º, no parágrafo 3º da Lei Maria da Penha, que diz: a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar compreenderá o acesso... Não, peraí, tô vendo aqui isso em outro lugar. Peraí... Tá no artigo 9º, tá bom? No parágrafo 2º, o inciso 1º, que diz que o acesso prioritário à remoção quando servidora pública integrante da administração direta ou indireta. Na apostila tá correta, tá bom? Mas eu vi aqui que eu pulei também uma questão, olha só. É a letra C dessa alternativa, que fala assim: se Carlos praticar violência sexual contra Mariana, ela não terá direito ao serviço de contracepção de emergência por este ser ilegal. Gente, não existe, né? O artigo 9º, no parágrafo 3º, vai dizer que a assistência à mulher em situação de violência doméstica familiar compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, inclusive os serviços de contracepção de emergência, a profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis, DST, e da síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, e os outros procedimentos médicos necessários e cabíveis nos casos de violência sexual, ok? Então, a gente vai avançando aqui, porque a gente está percebendo, né, que essas questões elas estão muito voltadas para o texto específico da lei. Eu acho isso bom, porque a questão de compreender, né, você percebe que não está sendo trabalhado tanto pela Banca Sebrasp. Eles estão exigindo aquilo que está na letra da lei. E quando traz aqui um erro, eles trocam, né? Então,
Isso é bom porque basta a gente conhecer, né, para ter ali a segurança de que está respondendo conforme a banca está solicitando. Agora a gente vai olhar aqui uma última questão. Gente, é um texto enorme de enunciado. Isso aconteceu. Olha, eu não sei nem quantas linhas tem isso aqui, né? Mas é um texto enorme, um caso muito grande, mas caiu, né, para a prova para ser assistente social da prova do Superior Tribunal Militar. Então vamos olhar aqui. Maria Nilda, 59 anos de idade, natural do estado de São Paulo, com ensino fundamental incompleto, compareceu com seus 4 filhos a uma unidade pública de saúde do Distrito Federal, buscando orientações para melhorar a sua atual situação. Em atendimento com assistente social, Maria informou que mora há apenas 3 anos no Distrito Federal e que veio de sua cidade natal em busca de melhores condições de vida. Na ocasião, estava na companhia dos seus filhos, Helena, com 24 anos de idade, ensino médio incompleto, no 4º mês de gestação, ainda não sabe se deseja permanecer com seu filho, pois acredita que não terá condições de criá-lo. Relata essa dificuldade com base no fato do seu companheiro ter sido morto. Ricardo, 15 anos de idade, ensino médio incompleto, deficiente físico. Miguel, 13 anos de idade, estudante do ensino fundamental. Pedro Gustavo, 11 anos de idade, atualmente fora da escola. Maria Nilda relatou, então são 4 filhos, né? Maria Nilda relatou vivenciar uma relação abusiva com seu marido, João Ferreira. Olha aqui o marido aparecendo. 63 anos de idade, o qual por mais de 30 anos tem constantemente a insultado e ofendido, questionando inclusive a própria paternidade dos filhos. Conta que atualmente seu marido sempre compareceu em sua residência alcoolizado e os xingamentos têm piorado. Gente, a gente está vendo aqui um quadro, né, de uma família, né, em vulnerabilidade, o risco, né, da ruptura do vínculo familiar presente. Dada a sobrecarga da responsabilidade familiar, ela acredita que a necessidade de trabalhar a fez ser negligente com os filhos, o que a faz sentir-se culpada. Ainda mais pelo fato de Miguel e Pedro Gustavo terem cometido ato infracional tipificado como roubo, sendo este o 3º ato ilícito de Miguel e o 2º de Pedro Gustavo. A partir dessa situação hipotética, julgue os itens consecutivos, considerando o que dispõe a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso. Bom, dessa vez, né, veio também 3 legislações e a banca está cobrando ali entendimento de todas essas situações que eu acabei de ler aqui para você. Mas apenas uma da Lei Maria da Penha, olha só, né? O caso enorme, várias situações, mas trouxe apenas uma questão da Lei Maria da Penha. E diz assim: a violência patrimonial sofrida por Maria Nilda deverá ser classificada como violência simbólica? Gente, não pode, né? Diz o artigo 9º, sendo bem direta aqui com vocês, parágrafo 4º, aquele que por ação ou omissão causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher, fica obrigado a ressarcir, né? Não é simbólico, tem que ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir ao Sistema Único de Saúde, de acordo com a tabela SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para atendimento e tratamento das vítimas, aos serviços de saúde prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar, recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado, responsável pelas unidades de saúde que prestarem os serviços. Então, veja bem, o agressor vai ressarcir a violência patrimonial à mulher, tá? E vai ressarcir também ao SUS pelo o dano, né? Ali o serviço prestado à mulher em razão do dano causado pela violência gerada, né? Então, aqui são 2 coisas. Embora que a violência patrimonial é o que fala da necessidade de ressarcir a mulher. Gente, a questão de estudar a legislação é essa. A gente precisa resolver questões.
A gente precisa entender as situações onde essa lei se aplica para que a gente tenha aí uma condição de fixar esse conteúdo. Eu incentivo você agora a fazer leitura dessas legislações. Aqui na apostila eu estou trazendo as referências usadas para responder essas questões. Lembrando que a Lei Maria da Penha, né, ela existe desde 7 de agosto de 2006, né, a Lei 11.340, e é importante que você conheça no sentido de conseguir aí a sua aprovação e o seu êxito. Como nós vimos aqui, né, embora estando presente em todas essas provas que eu busquei, né, olha, tinha a questão da mulher na prova para residência multiprofissional que caiu esse ano, né, da Hospital Universitário de Brasília. Praticamente todas as provas do Sebrasp que teve a abordagem da Lei Maria da Penha, pelo menos uma questão foi cobrada. Então, você não vai abrir mão desse ponto. Você vai estudar a Lei Maria da Penha, vai fazer seus fichamentos, seus resumos, e eu tenho certeza que você vai encontrar bom êxito. Semana que vem vai ter mais um conteúdo e eu te aguardo. Um super abraço.